Vamos trabalhar agora com exemplos, né, de representação de intervalos reais quando nós fazemos aqui a união, interseção ou a diferença, tá, entre eles. Vamos lá, primeira coisa, vamos olhar para esses conjuntos. Está reparando aí que os intervalos eles são os mesmos, né? Eu fiz de propósito para que nós possamos observar o que tem de diferente um para o outro. Então, o que nós temos aqui, ó? Na letra A nós temos a união, tá? Então, se eu chamar o primeiro conjunto de A, isso daqui seria A união B, tá? É comum você ver por aí. Então, eu vou deixar aqui escrito já, ó, que aqui eu vou representar o conjunto A, aqui eu vou representar o conjunto B e aqui eu vou representar a união B, tá? Bom, repara só o que nós vamos fazer então. Primeira coisa é observar como é que esses intervalos, né, eles se dão aqui. Então, eu tenho um colchete representando, tá? Poderia tá aberto, mas esse aqui tá fechado, ele tá virado para dentro do intervalo. Então, essa característica é importante. Começando no 1. Então, eu vou representar o 1 aqui, ó. Vamos supor que o 1 para mim tá aqui, ó. Tá? Esse aqui é o 1. E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar de cá, que eu vou precisar tracejar ali, talvez, né? Então, é o seguinte, repara que se o intervalo está fechado, esse 1 ele pertence ao intervalo, ele entra para o conjunto, tá? Então eu vou fazer uma bolinha que a gente chama de bolinha fechada, eu vou colorir ela aqui. Esse é um símbolo importante, tá bom? E esse conjunto ele vai até o 5, né? Os reais. E esse 5 está com o colchete virado para fora. Então é um intervalo aberto no 5. Significa que vai até o 4,999999, quase chegando no 5, tá? Eu vou colocar o 5 por aqui, ó. Então eu vou escrever o 5 aqui. Beleza? E aí eu vou colocar ele com a bolinha aberta, tá? Vou até desenhar ela maior aqui, ó, para que não haja dúvidas. E aí ela é aberta por conta do intervalo ser aberto. Essa representação por colchete aberto, ele poderia ser também um parênteses virado para dentro, tá? Também simboliza um intervalo aberto, tá bom? E aí, como é um intervalo real, eu vou colorir aqui, né? Eu vou destacar aqui, ó, esse meio. Isso vai significar para o leitor que todos os números aí do 1 até o 5 aberto vai fazer parte desse intervalo. Então, a primeira coisa que nós trabalhamos é como representar adequadamente, né? Repara que no segundo exemplo, ó, na letra B, perdão, no conjunto, no intervalo B, você tem um intervalo que começa aberto no 2. E aí você vai colocar essa segunda reta, né? E aí um dos principais erros que eu verifico é que aí a pessoa vem e põe o 2 embaixo do 1. Não fica legal. Tá, a reta pode estar deslocada? Pode, mas não fica legal porque não faz sentido com A união B. Você vai ver o que nós vamos usar aqui para ter de referência e aí não vai fazer sentido. Então eu vou estimar mais ou menos onde está o 2 aqui, né? E eu vou colocar ele por aqui assim, ó. Então eu vou dizer que o 2 está por aqui, ó. Tá? E ele é uma bolinha aberta. E depois o 5 agora com a bolinha fechada, né? Porque o intervalo está fechado. Então repara que o 5 ele vai embaixo do outro 5, ó. E aí fechado aqui. Pronto, está representado. O miolo aí eu destaquei, tá bom? Vou trocar a cor aqui para a gente observar direitinho. Nós queremos união, galera. União é juntar todo mundo, tá? Então olha só, eu vou nos extremos dos intervalos. Repara no intervalo A que nós temos do 1 até o 2, que não tem no B. Então, eu vou tracejar um aqui, ó. Tá vendo que não faria sentido colocar o 2 ali embaixo? E aí eu vou trazer esse um fechado aqui para baixo, para união. Porque união é pegar todo mundo. Então eu já estou pegando aquele um. Não tem no B, mas tem no A, então beleza. Se é para pegar todo mundo, juntar todo mundo, tá sendo juntado. Aí o seguinte, ó, esse 2 aberto aqui, ele não tá no B, né? Porque ele tá aberto em B. Mas repara que lá no A ele está. Você não tá vendo nenhum símbolo aberto aqui, ó.
Então ele está lá no A, beleza? E aí, se ele está no A, não tem problema, ele não está no B, ele vai entrar. Eu não vou representar com a bolinha fechada, não, né? Porque depois nós vamos rachurar tudo isso daí, tá? Agora repara aqui, ó. Eu não escrevi aqui de verde, né? Porque tá no mesmo rumo, mas deixa eu colocar o 5 aqui também. Então, repara no 5, ele tá aberto no A, ou seja, ele não entraria, porque ele não existe ali de fato no conjunto. Mas ele já existe no B. E como nós estamos lidando com a união, então ele vai existir na união aqui, porque é para juntar todo mundo. Bolinha fechada. Então, se é para juntar todo mundo, repara que mesmo não tendo nada do 1 até o 2 aqui, né? No conjunto B aqui, ó, não tem nada aí, mas você tem lá no conjunto A. Então, beleza, vai estar preenchido esse pedacinho. Depois o 2 talvez estivesse aberto, mas aquilo que eu expliquei, ele está lá no A, então também está preenchido. Esse pedaço do meio aqui, ele está nos dois, então não há dúvida sobre ele, né? Então ele também vai ser preenchido lá na união, ó. Então já vou destacando. E aí eu destaco até o 5. Não tem segredo, tá vendo? E aí um outro jeito de representar, pessoal, é o seguinte, ó. A união B, né, é igual um conjunto formados por elementos X, tal que, uma barra vertical, também pode ser um ponto vírgula, tal que, né? Esse X, ó, esse X, ele está entre 1 e 5. E aí aqui eu vou usar os símbolos de maior ou menor, né? Você vai lembrar o seguinte, ó, vou colocar lá no cantinho, né? Tá aqui o símbolo, ó, ele é assim ou ele é ao contrário. Você vai lembrar o seguinte, para não confundir. Pensa num só, e pensa na abertura dele aqui, ó. Tem um lugar que ele tem abertura. Essa abertura ela é sempre voltada para o número que é maior, tá bom? Sempre voltada para o número que é maior, tá? E aí você nunca vai errar isso daí, beleza? Porque às vezes fica memorizando, faz aquele sinal com a mão e tal, e às vezes acaba trocando. Então, peraí, ó. Você tá vendo que o X é qualquer número que tá aqui, ó. Tô representando um número qualquer, deixa eu colocar de azul, um número qualquer de azul aí nesse intervalo, tá vendo? Então, o X, ele vai do 1 até o 5. Aí, aqui onde eu tô escrevendo, né? Lembra lá, o sinal é voltado para o maior. Então, você tá vendo que X aqui, ó, ele é maior do que o 1, porque é qualquer número depois do 1. Ou ele pode ser também igual ao 1. Aí você põe essa barrinha embaixo, para dizer que também é igual. Por que, que ele pode ser igual? Porque a bolinha é fechada, então o 1 pode entrar também. Então o x, ó, aí eu venho aqui e coloco. E todo número que está, né, até o 5 ali, aliás, o próprio 5 vai ser a extremidade, né? Então esse x ele assume qualquer valor até 5, né? Então todo x que está aqui ou é menor, tá vendo? Eu estou voltando a abertura para o 5, porque ele é o maior de todos ali, ou é igual ao próprio x aqui, né? Por quê? Porque o x pode ir realmente até o 5. Então tá aqui, outro jeito de representar. Jeito muito comum de aparecer aí também, né? E aí você pode escrever aqui, né? Tal que x pertence aos reais, até poderia ter escrito antes ali, ó. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo já escrever aqui. Pronto, ó. Opa. Deixa eu já apagar essa barrinha aqui e pôr ela de novo. Pronto. Aqui, ó. Então, x pertence aos reais, tá aqui o símbolo dos reais, tá o quê? Aí sim fica bem adequado, tá? Melhor do que deixar para pôr depois. Pronto, tá representado nosso conjunto de outra maneira. Às vezes aparece o conjunto representado dessa maneira que eu coloquei agora, ao invés de aparecer aqui com colchete, tá? Ou com parênteses, tá beleza? Então, beleza. Vamos lembrar dessa ideia aí. Agora vamos para a letra B, ó. Vai mudar. Os intervalos são os mesmos, mas agora nós temos a interseção. Então você tem aqui A interseção com B. Então vamos de novo aqui, ó, colocar A aqui, vou colocar B aqui e aqui o conjunto que nós queremos representar, o intervalo que nós queremos representar. A interseção B. Então a representação desses, né, são as mesmas representações. A gente já discutiu elas. Então vai ser fechado no 1 aqui para o A,
fechado no 1, né? Aberto no 5, porque o colchete está virado para fora, bem destacado aí para você, ó. Então destaquei aqui o meio deles, né? Aí vamos para o B, ó. Ele já é aberto aqui, eu esqueci de mudar. Deixa eu deixar aqui como 2 também, só para a gente reparar a diferença entre eles, né? Eu falei que era o mesmo, mas acabei esquecendo de alterar aqui. Aqui embaixo acho que tá ok, né? Bom, então aqui, ó, nós temos de novo o 2, só que o 2 aberto, né? Colchete virado para fora, então o 2 é aberto. Mais um pouquinho para frente aqui do 1, ó. Pronto. E vai até o 5, que dessa vez é fechado. Então o 5 entra aí no mesmo rumo ali, ó. Tá vendo? E aí eu destaco o intervalo entre eles. Deixa eu escrever o 5 aqui. Pronto. E aí vamos lá para a interseção agora. Pessoal, o que é a diferença? Interseção pega só o que tem repetido, né? O que tem A e B. A união seria A ou B. Então tem essa diferença. Então o que tem repetido? Aí, ó, vamos projetar aqui a extremidade para você ver do A, ó, igual a gente fez no outro. Projetando a extremidade do A. Pegou o A, pegou esse 1 aqui, ó. Tem um aqui no conjunto B? Não tem. Então não está repetido. Se não está repetido, não serve, não vai entrar. Né? Nenhum número que está nesse pedacinho aqui, ó, até chegar no 2, está repetido aqui embaixo. Então nada desses números vão entrar ali no A interseção. Então eu já tenho que ir na outra extremidade aqui, ó, no 2. Aí que está uma outra diferença. Repara que o 2 ele está, né, ele pertence ao intervalo A, mas ele não pertence ao intervalo B, porque a bolinha está aberta. Tá? Viu que no A não se falou em 2, mas não precisa, ele está entre 1 e 5. Né? Então, olha só, como eu tenho que pegar o que está repetido, eu não posso pôr aqui bolinha fechada para o 2. Por quê? Porque ele não está no B. Então eu vou colocar a bolinha aberta no 2. Tá vendo que já deu uma diferença lá, ó, bem gritante da união? Então eu vou colocar aqui, né, 2. Bom, todo esse intervalo aqui do meio, galera, ó, ele se repete, ó, até chegar no 5. Então ele vai aparecer aqui. Pronto. E aí a mesma ideia lá do anterior, né? Do 2 aberto aqui. Repara, o 5 ele está no B, ele pertence ao B, mas ele não pertence ao A. E aí eu tenho que pegar repetido. Interseção é repetido. Né? Então não vai adiantar, vou ter que pôr bolinha aberta aqui, porque vai até quase o 5 nos dois, mas o 5 mesmo não entra. Então bolinha aberta aí também, tá? E é isso. Vamos representar dessa outra maneira também, ó. A interseção B é igual um determinado x que pertence aos reais, tal que... Aqui, ó, esse x está aqui. Lembra? Ele é maior do que o 2 e ele é menor que o 5. E aí dessa vez eu não vou pôr o símbolo de igual aqui, por quê? Porque não pega o 2 e nem o 5, tá? Então é isso, ó, 2 menor que x menor que 5. Pronto. Então já destaca aí para você, ó. Compara visualmente aí para você ver que é diferente, tá? E que projetar esses números direitinho nas retas, nos intervalos aí em cima, ajuda demais na hora de fazer. De repente você vai ter 3 ou 4 conjuntos aí para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, essa organização é primordial. Tá? Então, vamos lá. Agora para diferenças, né? É para aqui, ó. Aqui eu continuo com A e aqui eu continuo com B. Então, aqui você tem A menos B. Tá? Então, vamos lá. Aqui é A, aqui é B e aqui é o A menos B. As representações iniciais são idênticas, né? Então, vamos de novo aqui, ó. Mais rápido agora. Um fechado, 5 aberto, todo mundo entre eles aí, e foi o A. Depois, 2 fechado,
2 aberto, perdão. 2 aberto, 5 fechado. Todo mundo entre eles. E aí, o que é A menos B, pessoal? Você sempre vai lembrar que é a mesma ideia de fazer conta com números naturais, inteiros aí, né? Do A, você vai descontar o B, né? Então, o que você faz aqui, ó? 5 menos 3 é 2. Por quê? Do 5 você tirou o 3. Você vai levar essa mesma ideia para intervalos reais. Então, do conjunto A, você vai tirar o B. Então, imagina, eu vou riscar aqui, mas já já eu apago. Imagina que esse conjunto todo aqui, ó, vai ser retirado, vai ser apagado do A, né? Então, olha só o que vai acontecer. Deixa eu pôr 5 de novo, que eu apaguei aqui sem querer. Ó, destaque em azul. Vou projetar um no outro, né? O que eu faço com esse pedaço que não tem aqui? Não faço nada, né? Não tenho que retirar, tá? Então, eu vou projetar um no outro só para a gente ter uma ideia. Então, ó, do A eu vou apagar esse B lá de dentro dele. Então, imagina que eu vim aqui, ó, e apaguei esse pedaço aqui que está em azul. Esse pedaço que está em azul, ele está sendo apagado, beleza? O que está sobrando? Ora, dá para perceber aqui, ó, que, por exemplo, esse 1 fechado sobrou, né? Esse pedacinho até o 2 aberto sobrou, porque não tinha nada embaixo para descontar, na verdade. Né? Agora, vamos nessa extremidade do 2 aqui, ó. Esse 2 do conjunto de baixo, ele está aberto. Sinal que ele está ali simbolicamente. Mas ele não existe dentro do intervalo, lembra? Ele vai beirando 2, mas não entra o próprio 2, tá certo? Então, quando eu for descontar ele aqui em cima, ele não vai fazer efeito nenhum, porque de fato ele não vai ser descontado, ele nem existia no de baixo. Né? É porque não tem como eu vir aqui e ficar escrevendo, né? Que aqui na frente, ó, vai entrar o 2,1111, né? Menos ainda, né? O 2,0000000, isso é infinito. Até um possível última casa decimal com 1, entendeu? Então, assim, não tem como eu escrever isso. Aí por isso que a gente coloca o 2 e coloca a bolinha aberta nele. Aqui é a mesma coisa, ó. Não tem como eu escrever 4,9999 indefinidamente. Então a gente escreve o 5 e coloca a bolinha aberta para que o leitor entenda que é essa ideia que quer ser passada. Então vamos de novo. Ó. O 2 ele está simbolicamente aqui no conjunto B, mas de fato ele não existe ali no conjunto, né? Então ele não tem como ser descontado lá de cima. Então lá em cima, aqui ainda continua a bolinha fechada. Esse 2 ainda existe lá em cima, tá? Bom, esse miolo aqui para de existir, né? Esse que eu risquei aqui, ó. Esse parou de existir, então eu deixo quieto, né? E aí, vamos aqui, ó. Aqui em cima, o 5, ele existe no de baixo. Mas ele nem existia no de cima, então não tem como descontar, né? Tá? Então não tem como eu apagar o 5 se nem tinha no de cima. Então tá aí a nossa resposta. Só tem isso mesmo para pertencer à interseção. Perdão, a diferença. Então nós temos aqui, ó, que A menos B. Então é só você usar essa ideia aí de apagar as coisas, né? A menos B vai ser igual um x que pertence aos reais, tá o quê? Esse x, né, ó, o x está aqui no meio, ele é menor ou igual a 1. Opa, escrevi de novo. X, né? Ele é maior ou igual a 1, desculpa, e menor ou igual a 2. Foi. Pronto, já era. E para finalizar, repara o que eu fiz aqui na letra D, ó. B menos A. Eu inverti, né? Para que você veja que tem diferença. Então aqui a representação é um pouquinho diferente, né? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro eu vou representar o B, depois eu vou representar o A e aqui o que nós queremos de fato, B menos A. Né? Então vamos nessa. De verde aqui, ó. O B primeiro, então vou começar aqui no rumo do 2. O 2 é aberto. E ele vai até o 5
fechado. Então, destaque aqui no meio para que se entenda que está pegando todos esses números aí. O A está embaixo agora, o A vai do 1 até o 5, né? Aberto, 1 fechado. Então, mais ou menos aqui. Tá vendo? Um pouquinho antes do 2, né? Até o 5. O 5 aberto. Tá, e aí a ideia é a mesma. Do conjunto B, eu vou apagar o conjunto A. É como se eu pegasse isso aqui, subisse para cá e apagasse, ó. Esse de baixo viesse como uma borracha no de cima, tá? E os pedaços que o de baixo tem e o de cima não tem, não faz efeito nenhum, tá bom? Então, ó, aqui de azul, né? Vamos lá. Então, ó, esse 1 subindo aqui para apagar não vai fazer nenhum efeito. Não tinha 1 lá em cima. Nem esse pedacinho aqui, ó, até o 2 vai fazer efeito, né? Porque não tem esse pedacinho lá em cima, tá? Agora, aqui embaixo você tem, tá vendo que tá rachurado. Então, aqui embaixo você tem um 2 fechado. Só que lá em cima você tem um 2 aberto. Então, não faz efeito nenhum também. Só deixar a observação, se esse 2 lá de cima fosse fechado, então esse de baixo ia acabar com ele, né? Ia tirar ele aí do nossa resposta, tá bom? Porque ia apagar ele também, tá? Então toma cuidado, porque não foi nenhum caso aqui de outro exemplo nosso, só para deixar o alerta aqui nesse último exemplo. Então não vai fazer efeito, né? Aqui nós vamos continuar essa análise então, tá? Daqui eu poderia colocar uma bolinha aberta aqui, se você quiser, né? Mas eu vou continuar a análise primeiro. Porque você vai ver que, ó, esse miolo aqui, ele se repete lá em cima. Se ele se repete lá em cima, ele vai ser apagado, né? Isso aí já era. E aí você vai perceber aqui, ó, que o 5 está aberto embaixo. Então, ele existe lá em cima? Existe. Mas ele não existe embaixo. Então, se ele não existe embaixo, como é que ele vai apagar o de cima, né? Como é que eu vou tirar ele de lá? Tá vendo? Então, o 5 lá de cima, ele continua, tá? Ele continua lá. Então, olha só. Só sobra o 5 para nós. Não sobra um intervalo real, sobra só um número mesmo, né? Não adianta eu vir aqui representar o 2 com a bolinha aberta, porque bolinha aberta significa que o número não entra. Não tem sentido, né? Bom, então aqui nós vamos ter que B menos A. Aí eu não preciso nem pôr que X pertence aos reais, né? Eu só ponho o número mesmo, tá? É só o elemento 5, beleza? Tá, então, se você quiser lembrar assim, ó, que aqui nós temos, ó, A menos B, você pode se lembrar assim, ó, isso aqui é tudo que tem em A e não tem em B. Beleza? Se você reparar também nesse pensamento aqui, né, sem ser esse de apagar, você consegue também chegar numa conclusão. Repara nesse nosso exemplo anterior aqui, ó, já que nós passamos por ele, eu vou riscar mais um pouquinho. Tudo que tem em A e não tem em B. Era esse pedaço aqui, ó. tá bom de cor aqui, ó. Era esse pedaço aqui. Se você comparar aí. E é de fato ele que apareceu aqui para nós como resposta. Já aqui, né, trocou a ordem, então aqui já é diferente seu pensamento. Aqui, ó, é tudo, né, que tem em B, então sempre o primeiro aí, né? E não tem em A, tá? Então, repara aqui, ó, o que tem em B aqui, ó, que não tem em A. A única coisa que você tem nesse conjunto aqui de cima que não tá no de baixo é exatamente esse 5 fechado aqui. Beleza? Então, essa é a dica, tá? Eu me estendi um pouco, né, nessa nossa conversa, mas é para passar bastante detalhes para vocês, beleza?